Olá, eu sou o Ricardo e criei esse canal para falar sobre resenhas de livros, dos livros que eu leio. Então, são geralmente livros de história, livros de sociologia, de ciência política, filosofia. E como eu sempre fiz resenha de livros, eu decidi passar as resenhas para a internet em formato de vídeo para que as pessoas pudessem aprender alguma coisa, pelo menos das coisas que eu leio. Tá? As minhas resenhas elas não costumam ser simplesmente um comentário sobre o livro. Então, o livro o autor é esse ABC, fala sobre aquilo e é interessante. Na verdade, eu faço resenhas para realmente resumir o livro como se fosse uma aula. Então, eu resumo um livro em umas 20 páginas de texto para realmente condensar todas as informações que tem lá. E agora eu vou passar em formato de vídeo. O primeiro livro que eu vou falar vai ser esse aqui, A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, que é basicamente o último livro que eu li, então está fresco na cabeça. O autor é o Christian Iturralde, de Nuestra Querida Vecina Argentina, e ele a editora é Ecclesiae, e é um dos últimos livros lançados a respeito desse tema, a Inquisição. Nesse caso, é a Inquisição espanhola, porque existiram várias inquisições e não só a Inquisição católica, como é mais conhecida, mas a principal, a mais falada e a mais difamada das inquisições foi a Inquisição espanhola. Então o livro vai tratar disso. Ele tem mais ou menos umas 500 páginas, 523 páginas, e eu resumi em alguns slides de PowerPoint. Então, quem quiser isso aqui, eu vou deixar um link na descrição. Podem baixar e acompanhar se quiserem ou lerem depois. Tá? Então, começando, do que se trata o livro? O livro vai falar realmente da Inquisição Espanhola. Então, vai falar o que era, por que foi criada, como funcionava, quais os mitos que existem por trás da Inquisição. Até hoje, há muita difamação e mentiras, por exemplo. Vai falar das novas fontes e dos novos estudos que foram feitos sobre a Inquisição e vai chegar numa conclusão se os mitos têm razão ou não têm. O livro é dividido em 12 capítulos, tá? 523 páginas divididas em 12 capítulos. Do capítulo 1º ao capítulo 3º, isso aqui, esse tipo de agrupamento fui eu que fiz, não é o autor que fez. Mas eu entendo do que o capítulo 1º ao capítulo 3º ele fala o contexto, do que a gente sabe sobre a Inquisição até hoje, digamos o status questionis. Então, do que se trata a Inquisição do jeito que a gente conhece, que a maioria conhece. Não sei como vocês aprenderam na escola, mas eu aprendi na escola que era um tribunal que perseguia todo mundo, era totalmente arbitrário, usava de tortura, jogava as pessoas na fogueira, coisas assim. Ele também vai falar que esse é o status questionis atual, é exatamente o que as pessoas conhecem. Ele vai falar das recentes fontes que surgiram para estudos da Inquisição, porque, se eu não me engano, foi na década de 80, deixa eu confirmar, em 1978, iniciou um simpósio sobre os estudos da Inquisição, convocados até pela Igreja. E teve outro simpósio em 1998, também para estudos da Inquisição. A grande novidade desses simpósios é que foram abertos os arquivos da Inquisição. Então, os historiadores puderam conferir atas, verificar como eram feitos os julgamentos, por exemplo, quais penas eram tomadas, e assim avançar nesse estudo. Do capítulo 4º até o capítulo 10º, ele vai falar da Inquisição em si. Então, o que era, por que foi criada, como funcionava, qual era a sua estrutura, seus funcionários, quem mandava, quem era contra, quais eram as penas, como funcionavam as prisões, havia ou não tortura, se existia, por quê, como era feita.
como era feita a pena de morte, etc. O capítulo 11, ele é só um capítulo de refutação, então ele vai pegar os temas mais comuns que as pessoas conhecem, por exemplo, Galileu, Joana d'Arc, bruxaria, e vai refutar o que as pessoas conhecem. E o último capítulo, o capítulo 12, ele simplesmente apresenta essas novas fontes de estudos que surgiram para o estudo da Inquisição. Para esse vídeo, eu vou inverter um pouquinho a estrutura do autor. Então, eu começo pelo capítulo 12, vou falar das fontes. Na verdade, eu até já falei um pouco. E depois eu sigo a estrutura dele. Então, eu falo qual que é o status questiones e entro na Inquisição em si. Tá? Só um resumo inicial. Umas coisas interessantes que as pessoas não conhecem. A Inquisição, ela foi tão importante, ela foi tão primordial para o direito, digamos assim, que foi a Inquisição que nos legou modernos direitos de proteção ao réu, por exemplo. Todos esses tipos de garantias que a gente tem, direito à apelação, direito a advogado, coisas assim, foi a Inquisição que ou se começou, algumas foi ela que inventou, ou trouxe do direito romano que não estava sendo usado. Tá? Ao contrário do que muita gente pensa, né, muita gente compara a Inquisição com uma polícia secreta, uma KGB, uma Gestapo, coisas assim, mas ela era uma estrutura absolutamente pequena, ela estava presente em não mais do que 11 cidades, na média, assim, ao longo dos seus 300 anos. Quando havia focos muito graves de heresia, coisas assim, ela estava em 27 cidades, para cobrir um território imenso, que não era só o espanhol, era parte da Itália também e a América inteira. Tá? E uma coisa interessante, né? Há uma lenda que a Inquisição matou um monte de gente. Né? Em 300 anos, pelas atas que tem, os documentos de registro de julgamentos e coisas assim, em 300 anos foram condenadas à morte de 3 a 5 mil pessoas. Tá? É absolutamente nada, porque se você compara, por exemplo, com as perseguições que os protestantes fizeram na Inglaterra, ou que a Rússia fez contra os católicos, ou mesmo na própria Alemanha, em alguns dias morreram milhares, centenas de milhares. E a Inquisição em 300 anos foi de 3 a 5 mil. Tá? O interessante é o único tribunal do mundo em que, se você dissesse que confessasse o seu crime ou o seu pecado e se arrependesse, você era absolvido. Tá? E ao contrário do que muita gente pensa, tem aquelas, por exemplo, do Monty Python, que tem aqueles 3 inquisidores vestidos de cardeais com crucifixo. Os inquisidores não eram teólogos. Eles eram advogados formados em universidade. Tá? Isso é a Inquisição Espanhola. Tá? A Inquisição Pontifícia, que veio antes da Espanhola, o pessoal era teólogo mesmo. Mas isso é outro contexto. Tá? Por que então surgiu 200, 300 anos depois que apareceu a Inquisição, surgiu esses estudos para desmistificar as mentiras que existem sobre a Inquisição? Porque apareceram os documentos dela, foram abertos os documentos da Inquisição. Antes não havia isso, só havia relatos de difamadores ou inimigos da Inquisição. E agora existem, desde mais ou menos 1970, com esses simpósios que eu falei no começo do vídeo. Uma outra fonte muito interessante, que é um documentário da BBC, feito em 1994, chama Time Watch. Eu vou deixar o link na descrição também. Mais ou menos 1 hora de duração. Ele fala também dessas novas fontes que surgiram na década de 70 e continuaram. E é outra das fontes que foram usadas por esse livro. Tá? Há outras fontes que o autor cita no livro, tá? Então, não só fontes católicas, vamos dizer assim, os documentos da Inquisição, mas também protestantes, inclusive judeus. E ele refuta e fala das outras fontes que difamaram a Inquisição.
né? Por que elas estavam incorretas, por exemplo? Porque elas tinham interesse contra a Inquisição. Em relação ao status questiones, né, o que geralmente as pessoas conhecem? Os espanhóis, eles apelidaram essa difamação da Inquisição e da Espanha de lenda negra, leyenda negra. E o que era a lenda negra? É justamente tudo que você ouviu na escola. A Inquisição era um tribunal arbitrário, condenava todo mundo, botava fogo, não sei o quê. Mas o que era a lenda negra? A lenda negra era a guerra de propaganda, que foi feita contra a Espanha, que começou no século XVI, 1500 e pouquinho. Transferindo para o mundo de hoje, são as fake news. Tá? Falar mal do seu inimigo, inventar mentira, para que os próprios súditos da Espanha se revoltassem contra a Espanha. Qualquer inimigo da Espanha usou dessas fake news, né, dessa guerra de propaganda, não só a Inglaterra. A Inglaterra começou, porque a Inglaterra tinha interesse em derrubar a Espanha. Para quem não sabe, na época de 1500, 1600, a Espanha era a potência mundial da época. Era os Estados Unidos da época. Tá? Qualquer inimigo usava desse artifício, não só a Inglaterra. A Holanda utilizou na guerra de independência contra a Espanha. Quem não sabe, a Holanda era parte da Espanha. Parte assim, né, era governada pelo mesmo rei. A França, que era católica, mas mesmo assim usou a mesma guerra contra a Espanha. Alguns principados italianos, alguns principados alemães, os protestantes. Tá? E por que usar a guerra de propaganda? Porque a Espanha, por ser a potência da época, tinha também o exército mais temido e vitorioso e quase invencível da época, que era o famoso exército dos regimentos tércios, que era uma nova formação militar que constituía de 3 tipos, vamos dizer assim, de armas. Era o soldado com arcabuz, com a lança grande e com a espada, em quadrados. E esse regimento arrebentava todos os exércitos da Europa. Então, o que aconteceu? A Inglaterra perdia no campo de batalha, os protestantes perdiam no campo de batalha e iam para a guerra da propaganda. Mas por que funcionou? Porque nessa época que surgiu a imprensa. Então, imprimiram diversos livros mentirosos e difamantes contra a Espanha e espalharam igual fake news de WhatsApp. Todo mundo estava sabendo. Tá? Quem começou com essas calúnias? Isso aqui aparece inclusive no documentário da BBC. Começou com um cara chamado González Montanus em latim, mas isso é um pseudônimo, tá? Esse cara era um frade apóstata que inventou um monte de mentiras sobre a Inquisição. E como é que ele fazia isso? Ele escrevia de forma assim bem emocionante sobre como funcionava o processo. Então ele falava que era um monte de padre com aqueles discursos religiosos e inflamados, condenando as pessoas à morte, e aí descrevia câmaras de tortura bárbaras e coisas assim. Eram frases de efeito emocionais para realmente gerar essa revolta nas pessoas. Você vê isso até hoje, quando, por exemplo, mostram fotos daquelas crianças famintas na África e dizendo a culpa do capitalismo. Só esquecem de dizer que essas crianças vivem em países socialistas africanos. Né? Então é a mesma coisa, igualzinho, começando nessa época a guerra de propaganda. Mas esse Montanus não foi o único, teve vários. O livro cita alguns, como Francisco de Lamina, o John Foxe, que escreveu um livro famoso que chama The Book of Martyrs, que é o livro dos mártires, que é tão exagerado que um historiador judeu diz que é exagerado. O Guilherme de Orange, que era um agente inglês, que foi secretário do rei Filipe II, Bartolomé de las Casas, Antônio Pérez, que também foi secretário de Filipe II,
e um cara que chama Llorente, que foi um dos responsáveis por dizer que a Inquisição matou milhares. Esse cara era inquisidor, ele era ex-funcionário da Inquisição, foi condenado por corrupção em 1801, e a pena dele, perdeu o cargo, levou uma multa e teve que se retirar em um convento. Aí ele ficou puto e escreveu um livro com um monte de mentiras. Aí pediram as fontes para ele. O que ele fez? Botou fogo nas fontes que ele disse que tinha. Tá? Mas assim, ok, a Inquisição existia, a guerra de propaganda feita pela Inglaterra, mas quem estava bancando isso? Quem pagava a impressão dos livros? Porque era caro isso na época. Quem pagava? Principalmente os judeus, que queriam enfraquecer a Espanha por vários motivos. Um deles, talvez o principal, é uma vingança contra o decreto de Alhambra, de 1492, que foi o decreto de expulsão dos judeus. Esse decreto de expulsão, a Espanha não foi a primeira e nem foi a última que expulsou os judeus. Você precisa achar um país que não expulsou os judeus no mundo. Recentemente, inclusive, acho que faz uns 10 anos, foram expulsos de uma vila na Guatemala. Então, assim, os judeus, a questão com os judeus, não são todos, é que eles são apátridas, né? Então, eles não se sentem espanhóis, não se sentem ingleses, não se sentem sei lá o quê. E, às vezes, eles se metem com invasores estrangeiros ou fazem aliança com invasores estrangeiros. Aconteceu isso na Espanha. Depois eu explico isso. Então, assim, não é que os judeus eram malvados, e aí, malvados não, eram bonzinhos, e a Espanha, num ardor fervoroso e fundamentalista, os expulsou. Não, os judeus também fizeram besteira. Além deles financiarem a impressão de livros, eles também eram quinta-colunas, né? Eles davam ajuda logística. Então, aqueles que estavam dentro da Espanha, que eram os falsos conversos, né? Diziam que eram cristãos, mas não eram, eles traziam os livros de fora e enfiavam em todas as bibliotecas. Além disso, eles também ajudaram no financiamento da Reforma Protestante. Eles imprimiam os livros do Lutero em espanhol, por exemplo. E assim, a Espanha estava vendo a guerra de propaganda acontecendo e por que não reagia? Basicamente, 2, 3 motivos. É a primeira vez que surge a guerra de propaganda nessa escala. Não tinha imprensa. Então, na hora que a Espanha se deu conta, já estava em todo lugar. Segundo, não havia recursos para combater. Falam tanto da censura, mas a censura era absolutamente mínima. E terceiro, a Espanha achava que guerra de palavras e fofocas é coisa de menininhas, que guerreiros de verdade lutam no campo de batalha. Se lascaram. Uma coisa a respeito de inquisições. A Inquisição não é novidade da Igreja Católica, muito menos da Espanha. Existe Inquisição na Inquisição Protestante, existe inclusive a Inquisição Judaica. Aliás, não vamos nos esquecer do Sinédrio de Caifás, que condenou Jesus Cristo. Aquilo era a Inquisição Judaica. A Inquisição Judaica, aliás, admitia até pena brutal, sádica para heresia. Você pega a Bíblia, você vê que, né, se é uma cidade, alguns da cidade começarem a louvar deuses estrangeiros, está escrito lá para passar a cidade inteira na espada. A Inquisição Judaica não dava advogado. Os suspeitos eram condenados, ou seja, não precisava ser culpado, bastava ser suspeito. E qualquer norma, garantia do réu poderia ser suprimida se os juízes assim decidissem. Tá? Agora, por que a Espanha... Aqui esse foi o primeiro bloco, né, os primeiros 3 capítulos. Agora vem os capítulos sobre a Inquisição em si. Né? Por que a Espanha criou a Inquisição? Né? Primeiro, quando que ela começou, a Inquisição Espanhola? Começou lá para os idos de 1470, o livro bota a data de 1478, mas eu já vi outros autores mudando essa data para um pouco antes ou um pouco depois.
foi feita pelo Papa Sisto IV, a pedido do Fernando e Isabel. Fernando era rei de Aragão, Isabel era rainha de Castela. Os dois casaram, ficaram conhecidos como os reis católicos e os reis da Espanha que estava surgindo. E por que foi estabelecida? Porque havia até uma exigência de cortes populares, né? Havia uma exigência popular para isso. Agora, por que os reis aceitaram? É preciso entender um pouco o contexto da Espanha naquela época, principalmente Castela. A Castela, antes de Isabel, era governada por um rei chamado Fernando IV, cujo nome, apelido, era o Impotente. Vocês verem que o cara era bom, né? Impotente porque era um governo anárquico. O cara não tinha poder nenhum, a Castela era governada por nobres e por judeus, havia crimes, injustiça, guerra toda hora, guerra civil, então era uma zona. Quem botou ordem na casa foi a própria rainha Isabel, que venceu a Joana, que dizem que era bastarda do rei Fernando IV, numa guerra civil. E aí ela se casou com Fernando de Aragão, formou a Espanha, só que não vamos nos esquecer que, além da Espanha estar uma bagunça, havia no sul da Espanha, em Granada, um reino muçulmano, tá? Que não estava nada quieto, ameaçava invadir a Espanha pelo sul. Então é nesse contexto que surge a Inquisição. Surge a Inquisição para unificar o espírito espanhol em torno de algo que seja comum, né? Porque temos Castela, temos Aragão, temos milhares de reinos pequenininhos, Navarra, coisas assim. Como é que unifica isso? O que é comum a eles? É a fé católica, fé cristã. E para unificar em torno da fé, era também para proteger contra perigos internos. Por exemplo, contra o perigo dos conversos, dos falsos conversos judeus, que fingiam ser católicos para se infiltrarem na administração e inclusive se aliar com os estrangeiros. Mas será que isso não é exagero, medo, pânico? Não, eles já fizeram isso antes. No século VII, foi quando começou a invasão muçulmana na Península Ibérica, os judeus se aliaram com os árabes invasores e ganharam como prêmio, inclusive, a administração de algumas cidades quase nada importantes, como Málaga, Córdoba, Granada, Sevilha, Toledo, tudo administrada por judeus. Tá? Nessa época, em 1473, os judeus inclusive tentaram tomar Gibraltar, né, o Estreito, para trazer reforços muçulmanos contra a Espanha. Tá? Então, esse é o motivo do estabelecimento da Inquisição, tentar achar esses inimigos internos. Então, qual que era o objetivo da Inquisição? Investigar suspeitos de heresia. Esse foi o objetivo principal, vamos dizer assim, inclusive ao longo do tempo. Só que assim, era suspeito de heresia se você fosse católico. Se você fosse judeu ou mouro, você não estava sob jurisdição da Inquisição. Tá? Então a Inquisição investigava os falsos conversos, tá? Inclusive os cristãos velhos, como eram chamados. Né? Mas tinha um objetivo secundário também, que é assim, às vezes havia recém-conversos do judaísmo que eram sinceros. Eles eram cristãos de verdade, só que o povo desconfiava e estava a fim de linchar mesmo. Então a Inquisição estava ali para investigar e falar, olha, ele é sincero mesmo, né? Não o linche. No começo a Inquisição investigava bastante os recém-conversos. Logo depois surgiu a heresia protestante, então focou nos protestantes. E conforme o tempo passa, a Inquisição começa a investigar inclusive casos de contra-moral, por exemplo, bigamia, contra a dignidade do sacerdócio, então aquele padre que nunca fez o curso, né, e dava missa. E a censura. Só que era uma censura posterior. O livro era publicado, a Inquisição demorava anos para ler o livro e dar um parecer, e falava, né, precisa ser censurado ou não. Só que não eram todos os livros, eram só os livros de teologia, ou
livros de teologia ou livros científicos que falassem mal da religião cristã. Protestantes, era tanto esse caso que até os protestantes, em matéria de ciências, não de teologia, tiveram livros publicados na Espanha sem problema nenhum. Tá? Muita gente confunde a Inquisição com censura, por quê? Porque existia a censura prévia. Sim, existia, mas não era a Inquisição que fazia, era o governo espanhol. Tá? Um outro motivo, né, de por que atacar a heresia, o próprio livro explica, é por causa do histórico. O que aconteceu no século XII, por exemplo? Surgiu uma heresia, uma das mais perigosas da Europa, de todos os tempos, que era o catarismo. O que era o catarismo? Eles se chamavam de os puros. Então, eram aquelas pessoas que que eles viam o mundo terreno como algo diabólico que tinha que ser destruído. Tudo que fosse parte do mundo terreno. Homens, mulheres, leis, autoridades, comida, filhos, crianças, inclusive o ato de procriar. Eles eram os abortistas da Idade Média. O corpo para eles era impuro. Precisava matar o corpo para liberar a alma. Tá? E eles tinham exércitos poderosos porque eles tinham proteção de alguns nobres do sul da França, de Toulouse, por exemplo. A igreja tentou converter eles, né, a partir das ordens dominicana e franciscana, e era recebida a espada. Então, organizou uma cruzada contra eles. Os exércitos deles foram destruídos, só que eles foram para a clandestinidade, para pregar o catarismo nas sombras. E aí que surge a Inquisição Pontifícia, para tentar achar esses caras e jogar na cadeia. Esse é o histórico de por que a Inquisição é importante, já no ponto de vista da época. Tá? A respeito do judaísmo, né, muita gente comenta, os maiores contrários ao judaísmo e os maiores apoiadores da Inquisição espanhola eram judeus conversos. O Tomás de Torquemada, que é um famoso inquisidor geral espanhol, ele era descendente de judeus conversos. Um outro, que chama Alonso Espina, de 1458, ele era rabino, foi rabino. E um que chama Selemoth Halevi, que se converteu em cristão tomista e foi bispo. Ele dizia, os judeus querem governar a Espanha. Tá? Como funcionava a Inquisição? Tudo, absolutamente tudo, era registrado. Para quem tem interesse, nas páginas 268 e 269 tem uma lista de tudo que tinha que ser registrado, como e por quê. Aqui algumas coisas, só o mais importante, né? Então, testemunhos eram registrados em ata por um notário, decisões do tribunal, cartas, visitas, penas, os presos, os bens confiscados, tudo registrado. Tá? Quem que gerenciava, né, como era regida a Inquisição? A Inquisição tinha uma constituição, digamos assim, uma lei máxima, que se chamava Instruções. Essas instruções faziam parte de um manual da Inquisição, e os mais importantes que regiam a Inquisição eram os manuais de Eymerich, um inquisidor de Aragão, e do Tomás de Torquemada. E tinham artigos interessantes, como, por exemplo, não condene a pessoa se tiver provas insuficientes. Tá? A acusação tem 10 dias para reunir as provas, porque passando esse prazo o réu fica injustamente preso. E se o réu nega com insistência, as testemunhas podem ter mentido, então reexamine o depoimento delas. Há mais artigos, mas esses são os mais interessantes. Há artigos como, por exemplo, menores de 20 anos têm que sofrer pena leve, coisas assim. Tá? Os salários dos inquisidores eram menores do que os empregados civis em cargos equivalentes, então ninguém estava ali para ganhar dinheiro. O inquisidor geral era o cargo mais alto. Tá? Ele era nomeado pelo Papa, mas quem montava... Ele era nomeado a partir de uma lista tríplice que o rei que fazia. Ele seria o executivo da Inquisição. O legislativo, que é
como se fosse um parlamento, chamava-se Conselho da Suprema, ou só Suprema, que também era um tribunal de apelação. Então, se você era condenado num tribunal distrital, você podia apelar da decisão à Suprema. E quem fazia parte da Suprema? O Inquisidor-Geral, 5 conselheiros, um procurador e 2 assessores do Conselho de Castela. Tá? Como eu falei no começo do vídeo, o tribunal não era nada onipresente, né? Estava ali no máximo em 11 cidades, e cada tribunal distrital da cidade tinha de 2 a 3 inquisidores, ou seja, ninguém. Eram responsáveis por uma área imensa, e não nos esqueçamos que nessa época quase 4/5 da população era rural, ou seja, difícil pegar essas pessoas, difícil fazer visitas, as estradas intransitáveis. Então havia vilas que nunca tinham visto um inquisidor na vida. Outro problema da Inquisição, eles nem dinheiro nem pessoal tinham. Inclusive davam déficit ao governo. E também não eram nada importante na estrutura do governo. O Conselho da Suprema era um entre outros conselhos. Por exemplo, havia o Conselho de Castela, de Aragão, Conselho da Fazenda, Conselho do Estado. Então já tinha briga entre esses conselhos por poder. Né? Hierarquicamente, a Inquisição estava acima, por exemplo, das outras entidades religiosas, porque a Inquisição também investigava hereges que fossem bispos, coisas assim. Só que isso só valia em Castela, no papel, porque na prática a própria igreja boicotava a Inquisição. Coisas interessantes que a Inquisição inventou, por exemplo, a defesa por procuração. Qualquer confissão feita fora do juízo, né, extrajudicialmente, eram invalidadas. Havia um direito à apelação, então não gostou da decisão do tribunal, apele à Suprema. O réu primário era julgado com menos rigor que o reincidente. A rigor, o réu primário recebia pena leve sempre. Tá? E a prisão era um legado da Inquisição, a prisão como castigo. Porque até aquela época, a prisão era só um lugar que você deixava o cara para depois botar ele na forca ou exilar ou qualquer outra coisa. Para quem é do direito, aqui tem alguns princípios que a Inquisição inventou. O non bis in idem, que é uma expressão em latim que é você não será julgado 2 vezes pela mesma coisa. A dupla instância, ou seja, o tribunal de primeira instância e o tribunal de segunda instância. E o in dubio pro reo, que é, na dúvida, o réu é favorecido. Então, se não há unanimidade na decisão, é o réu que é favorecido. Se a prova é insuficiente, é o réu que é favorecido. Tá? Uma coisa importante, a Inquisição ela não julgava o crime, o ato, a ação, ela julgava a intenção. Então, se você fez bobagem, mas dizia, fui sem querer, ou coisas assim, não era minha intenção herética, era absolvido. E era sentenciado a algumas penitências canônicas, como orações e jejum. Então, quem é católico vai lá confessar ao padre, ele fala, reze 20 Ave Marias e não sei quantos Pai Nossos. Era essa a pena para os que eram condenados pela Inquisição por faltas leves. Quando um tribunal era estabelecido numa cidade, eles editavam um decreto chamado Edito de Graça, que é uma anistia. Geralmente valia por 30 a 40 dias, e o que você fazia? Você ia lá e confessasse qualquer coisa, e você era absolvido porque estava em anistia. Tá? Em relação ao processo criminal, isso aqui eu vou fazer a descrição, vocês vão ver que é muito parecido com o que a gente tem hoje em dia. Como é que a Inquisição funcionava? Né? Vou lá denunciar alguém, como é que ela investigava as coisas? Então você denunciava uma pessoa, e a Inquisição só aceitava a sua denúncia se ela não fosse anônima. Você tinha que ir lá pessoalmente falar, denunciar alguém.
Um caso só era aberto se houvesse muitas denúncias. Então não bastava eu ir lá e denunciar o vizinho. Tinha que ter de 3 a 10 pessoas denunciando, às vezes mais, e denúncias graves, ou com algum fundamento, para a Inquisição começar a agir. Outra coisa, não era aceita denúncias de pessoas de má reputação, ou que fossem inimigas do acusado, que claramente tinha algum motivo por trás, né? Até aquela época, no direito romano, quem denunciasse também era obrigado a apresentar a prova, pelo direito romano. E se você não apresentasse a prova, você era submetido à lei de talião. O cara que foi denunciado podia ir lá se vingar de você. Olho por olho, dente por dente. Aqui começa o fato que quem denuncia não é obrigado a apresentar a prova. Quem vai reunir as provas é a Inquisição. Tá? Quando você denunciava, a sua denúncia ia por um pessoal chamado de qualificadores, que seriam juízes de instrução. No Brasil, quando o Ministério Público, por exemplo, faz uma denúncia, o juiz pode decidir aceitar ou arquivar. Esse é o papel do qualificador. Só que outros países, por exemplo, Portugal, não é o juiz que aceita ou arquiva a denúncia, não é o mesmo juiz que julga. E esse é o caso da Inquisição. O qualificador não é quem vai julgar. Tá? Tudo era registrado pelo secretário do tribunal. Então, quando você fazia a denúncia, você era entrevistado pelo inquisidor e o secretário registrava a denúncia em ata e você tinha que assinar depois. Se você não soubesse escrever, você pedia para alguém assinar por você. 4 dias depois que você fizesse essa entrevista, você tinha que jurar, confirmar que jurou, que disse a verdade na presença de 2 testemunhas, que não estavam relacionadas ao tribunal. Falso testemunho era castigado, você podia receber a pena que o réu, se fosse culpado de verdade, receberia. Um dia depois, o acusado era intimado pelo pároco para explicar a acusação, para comparecer e dar o seu depoimento. Né? Para aqueles suspeitos que fossem graves, tá? E que poderiam fugir, aí era emitida uma ordem de prisão, podia ser emitida uma ordem de prisão preventiva. E quem dava essa ordem? O mandado era emitido somente se o bispo, se o qualificador e o inquisidor estivessem de acordo, tinha que ser unânime. Se não estivessem de acordo, não era emitida, e uma vez estando de acordo, a Suprema ainda tinha que ratificar a ordem de prisão. Aí, quando o cara era preso, ele tinha 3 chances, que se chamam audiências admoestatórias, que você tinha 3 chances de confessar ao inquisidor os seus pecados, os seus crimes, antes do processo ser formalmente iniciado. Enquanto você estava preso, você podia chamar o inquisidor quantas vezes quisesse, e se depois de 3 audiências você não confessasse, aí o processo era formalmente aberto. Uma vez com o processo aberto, você recebia um advogado, e o seu advogado, claro, com você, ia arriscar da lista de testemunhas quem fosse seu inimigo. Tá? Só que assim, você não sabia quem tinha te denunciado, tá? Você só sabia o fato que foi comunicado. Por quê? Por que a testemunha era mantida em sigilo? Porque muita gente poderosa foi denunciada e matava as testemunhas. Tá? Então você fazia uma lista de quem era seu inimigo, a Inquisição batia, né? Ele disse que esses são seus inimigos e esses são os que denunciaram. Então a gente vai ver o que está overlapping, né? O que está em comum nas 2 listas, e risca a denúncia e o testemunho dessas pessoas não são levadas em consideração. O réu e o advogado tinham de 3 a 9 dias para apresentar provas de defesa, tá? Ou rebater as provas com outras. Né? E aí o que era o processo em si? Né? O que era o julgamento? Era uma série de audiências que a acusação e a defesa faziam depoimentos e os inquisidores faziam entrevistas, de novo, tudo registrado em ata.
levava mais ou menos algumas semanas, alguns meses, e raramente passava de um ano. Terminada essa audiência, o caso era levado ao Conselho de Fé, que dava a sentença, o veredito final. Esse veredito deveria ser revisado pela Suprema e pelo Inquisidor-Geral. O que era o Conselho de Fé? Era um grupo de inquisidores, um representante do bispo e os consultores. Eles, antes de dar o veredito, eles levavam em conta se o cara se confundiu no depoimento, algo assim, se foi não foi de má fé, né? Se o cara não lembrava, ou se era um estúpido, coisas assim. Se o réu admitiu que era culpa, mas que não teve intenção. Se ele confessou só uma parte, e se as provas eram inconclusivas. Vendo todos esses detalhes, dava-se o veredito. E o veredito só era emitido quando houvesse unanimidade. Se tivesse divergência, ia para a Suprema, que dava a palavra final. E o réu ainda poderia apelar da decisão. Tá? Quais eram os vereditos que a Inquisição dava? Ou absolvição total, que em mais de 50% dos processos abertos, esse foi o veredito, absolvição total. Compurgação canônica é outra possibilidade. O que é isso? É processo suspenso por falta de provas. E o terceiro, a abjuração, que seria a condenação. Mas o que é a abjuração? Os réus primários recebiam penas leves. Depois eu falo quais eram as penas. Os reincidentes em delitos graves eram enviados ao poder secular. Os confessos que não quisessem abjurar eram presos para ver se arrependiam. Se ainda não se arrependessem, eram transferidos a prisões mais leves como forma de misericórdia para ver, olha, me arrependo. E se ainda não se arrependesse, eram entregues ao poder secular. Tá? Detalhe, mesmo que você tivesse a ponto de receber a pena de morte, você podia abjurar e aí era cancelada a pena. Tá? Quando saía o veredito, você tinha que participar de um auto de fé. Esse auto de fé é famoso, né? O que falam mal do auto de fé. O que era o auto de fé? Era uma cerimônia de reconciliação, onde os réus, eles abjuravam, eles diziam, eu quero voltar a fazer parte da comunidade da fé, e era onde esses autos se davam as sentenças. Então, esse é culpado, vai ser feita essa sentença. Detalhe, quem foi condenado a pena leve não participava. E mesmo se o cara foi condenado em falta grave, se ele fosse chefe de família, por exemplo, ele poderia ser isento. Por quê? Para não ficar mal para a família, não criar má reputação. O auto de fé, ao contrário do que há nesses livros dos difamadores, não era aquela exibição midiática toda, aquele show esquisito em que as pessoas eram quase torturadas em praça pública e queimadas na fogueira. Em 300 anos, só houve 50 numa cidade que era Córdoba. Tá? Por quê? Porque era caríssimo fazer esses eventos e demorado. Tá? O que o réu tinha de garantia e direito? Um direito ao advogado. Detalhe, isso já nos anos 1500. Na Inglaterra, o réu só foi ter direito a advogado em 1836. Chamar quantas testemunhas de defesa quisesse. E quem que pagava para a testemunha e dar depoimento era o tribunal. Solicitar audiência com os inquisidores sempre que quisesse. Anular testemunhas de acusação. Pedir afastamento de juízes. Alegar qualquer circunstância atenuante. Por exemplo, eu falei la puta madre quando estava bêbado. Ou porque eu era jovem demais. Podia apelar da ordem de prisão. Ou da tortura ou da sentença. Depois eu falo da tortura. Os réus primários nunca iam para o poder secular. Esse ir ao poder secular, na maioria das vezes, significava pena de morte. Porque o poder secular não dava perdão. Se você era homem, né, e tinha sido preso, você podia trazer sua mulher junto, inclusive seus criados. E havia garantia que o seu juízo seria justo. Por quê?
A garantia era, inclusive, de fato. Houve vários inquisidores que foram excomungados e afastados por abuso de poder. Não só pelo Papa, como pelo rei também. Como que era a pena de morte, né? Tal queima na fogueira. Há uma frase popular espanhola que é: por fornicar e andar nu não enforcaram nenhum. Ou seja, já começa a ser uma lenda essa história de que qualquer um e era condenado à fogueira. Né? A pena de morte em si só foi aceita pela igreja em 1232. Por quê? Por causa dos cátaros. Foi quando surgiu os cátaros. A pena de morte era por enforcamento, não era queima na fogueira. Havia uma queima na fogueira, mas era o corpo morto já depois. As queimas em pilhas, fogueiras enormes, que as pessoas tanto ouviram falar, aconteceram no começo da Inquisição, quando ainda não tinha uma regra legal que organizasse isso. A execução não era feita pela Inquisição, era pelo poder secular. E aí, um compilado de estudos, né, que eu falei no começo do vídeo, chegou a 3, 5 mil pessoas executadas em 300 anos. Isso aí não dá nem 2% do total de processados. Ah, mas, pô, né, quanta gente. Os protestantes, de acordo com Charles Lea, que é um crítico da Inquisição, fala de uma execução de 150 mil só de bruxas. Ou seja, só de bruxas mataram mais que a Inquisição em 300 anos, os protestantes. E a famosa tortura, né? E aí, a tortura, aqueles instrumentos que eu vi nos museus lá da Europa, o Iron Maiden, a cama de prego e não sei o quê. A igreja era contra a tortura, só foi aceitar em 1252 por causa dos cátaros de novo. Só que havia uma bula papal que regulava a tortura, dizendo que não poderia pôr em risco a integridade física ou a vida do condenado ou acusado. Então não podia machucar, deslocar ombro, quebrar alguma coisa e nem matar. Tá? Ela só podia ser usada como último recurso. Ou seja, deveria haver um indício sério de culpa, mas o interrogatório não foi conclusivo. A defesa deveria ser ouvida antes e o réu poderia apelar da tortura. As confissões sobre tortura ainda deveriam ser validadas pelo réu. Então o cara foi torturado, confessou, um dia depois ele tinha que ir lá confirmar ou a confissão era excluída. E só podia ser feita uma vez, por 15 minutos, na presença de um representante do bispo, secretário e um médico para ver se o cara está bem. Tá? Isso era absolutamente incomum para a época. Na Alemanha e Inglaterra, os caras eram torturados dias e dias e dias e tinham as pernas quebradas, pés furados, mãos queimadas. Nossa, uma lista imensa. Aqui não. Crianças, idosos, grávidas, fracos, loucos, incapacitados físicos estavam isentos, não eram torturados. Quem confessasse era posto em liberdade, com pena leve. Se também não confessasse, queria dizer então que não cometeu crime, também era posto em liberdade. A Inquisição não gostava da tortura, ela preferia o que se chama de vexatio, que é a prisão, e a privação de alimentos. E raramente foi usada. Os estudos chegam em 2% também dos acusados. Então não dá nem alguns milhares. Dá alguns milhares, mas não chega nem a 10 mil. Nunca houve instrumentos como Iron Maiden ou aquelas coisas bizarras que você vê em alguns museus da Europa. Esse exemplo, por exemplo, do Iron Maiden, do documentário da BBC mostra e fala, esse aqui foi feito na Alemanha. Não era da Inquisição Espanhola. O que era a tortura na Inquisição Espanhola? Era uma coisa que chamava garrucha, que raramente foi usado, tá? E quem usava muito era o poder secular. Garrucha era você amarrar os braços do cara, suspender, soltar e segurar antes de cair no chão para dar aquele tranco. Um negócio que chama potro, que é uma cama com postes e agulha, que você deitava e aí apertavam para a agulha te machucar.
e uma coisa que chama touca, que é um funil de tecido que levava água até o estômago para simular afogamento. Isso aqui lembra o waterboarding, que é o que os Estados Unidos usam em Guantánamo, que é cobre a cara do cara com um lenço, joga água e parece que o cara está se afogando. Ou seja, até hoje existe. O primeiro estado a proibir a tortura foi o Papa, o Papado, em 1816, só que já não era usada pela Inquisição nem desde o século XVIII. Tá? Em 1700 eles já tinham parado de usar. Nos outros países, como eu citei, era comum você queimar extremidades, arrancar unhas, prensar os pés. Isso é o que foi a Inquisição. Tá? Agora vamos para o último trecho do vídeo, já tem quase 1 hora de vídeo, que são as refutações. Então, muita gente fala que as prisões da Inquisição eram insalubres, eram lugares escuros, cheios de ratos. Não, não era. Os presos, para começar, nunca eram acorrentados. Presos que estavam nas cadeias do Estado, do governo, por faltas contra o Tribunal Civil, eles blasfemavam para poderem ser presos pela Inquisição, que a prisão da Inquisição era muito melhor. Quando você era libertado da prisão, te davam um questionário para você escrever um feedback, o que você achou da estadia. Eles podiam sair, tinham autorização para sair, inclusive para ir em festa. Tinham 3 refeições diárias e assistência médica. E aí a segunda refutação, né, o caso do Galileu, que foi torturado, excomungado. Para começar, ele não é da Idade Média, ele é da Idade Moderna, ou seja, século XVII, 1600 e pouco. Ele não foi torturado, não foi excomungado, não foi executado. O que aconteceu com ele? Ele foi preso em prisão domiciliar e ainda recebia pensão papal. E a casa que ele ficou era uma mansão se eu não me engano, era do cardeal local lá da cidade italiana. Ele era amigo de papas, o Paulo V e o Urbano VIII. Por que ele foi preso? Né? Por que ele foi processado? Ele foi processado por indisciplina. O que era essa indisciplina? Ele havia se comprometido a ensinar a teoria do Copérnico como hipótese, não como fato. E ele não fez isso. Tá? O próprio Copérnico e o Kepler, que é também um famoso físico, eles tratavam a teoria do Copérnico como hipótese. E o Galileu não, falou, não, isso aqui é fato, e não sei o quê. E os próprios professores universitários daquela época também desconfiavam da teoria do Copérnico. Então não era nada a ver com, tipo, a igreja obscurantista, não sei o quê. Não. Quando você está fazendo o seu TCC, o seu mestrado lá, o seu orientador fala para você apagar as bobagens que você escreve, você vai lá e não apaga. Naquela época você levava a prisão domiciliar. Hoje você leva nota baixa, mas é uma punição por fazer besteira. Joana d'Arc, que foi queimada, né? Joana d'Arc não foi julgada pela Inquisição, mas por um tribunal eclesiástico inglês, cujos membros do tribunal tinham sido subornados, né, para condenar a Joana d'Arc. A Joana d'Arc pediu para ser julgada pelo Papa e os ingleses não deixaram, porque queriam, né, acabar com ela. A Inquisição era contra a cultura e a ciência, deixou a Espanha no obscurantismo. A Inquisição funcionou, né, de 1500 a 1800, e o apogeu da literatura e da ciência da Espanha, o século de ouro espanhol, foi na época da Inquisição. Tá? A Espanha naquela época era famosa por suas universidades, como a de Salamanca e de Alcalá. Ou seja, a Inquisição não fez nada ali. O índice de livros proibidos, né, a censura, o Index Librorum Prohibitorum. A censura primeiro não era coisa da Inquisição, não foi nem invenção da Inquisição, e quem fazia censura eram as universidades, como a Universidade Sorbonne.
A Inquisição não fazia censura prévia, mas a posteriori. Então, você podia circular seus livros à vontade e havia inclusive obras heréticas em bibliotecas públicas da Espanha. A censura só era feita em Castela e era tão mal feita que livros eram publicados em 1600 e proibidos em 1700. Assim, demoravam anos para eles fazerem a censura. E também, como eu disse antes, só atuava em livros de teologia ou que atacassem a fé. E a bruxaria? Ai, bruxas, mataram as bruxas. A Inquisição foi o único tribunal da Europa que, quando foi investigar a bruxaria, disse o seguinte: isso aqui é um bando de supersticiosos. Esses moradores dessas vilas começam a falar um monte de asneira, tipo, a mulher ficou invisível, entrou pelo buraco de uma agulha. E os inquisidores falaram: isso aqui é bobagem, ninguém é processado por isso, e não processaram ninguém por bruxaria. Houve alguns condenados por bruxaria, mas não por bruxaria. Era por bruxaria e heresia. Então, além de fazerem bobagens, eram hereges. Aí sim foram condenados. Mas por bruxaria, ninguém. Dos 5.000 processos abertos, todos foram absolvidos. Tá? Bom, esse é o teor do livro. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma crítica, dúvida, sugestão, meu contato está na descrição. E é isso. Obrigado pela atenção.